Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no ateliê do professor Marcos Venelli para fazermos flores do campo hoje, flores bem coloridas, tá? E como vocês podem ver, a tela já está previamente começada, o professor fez o fundo ali, tem um vaso com bastante transparência. Antes que alguém pergunte, a gente já tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer transparência e as flores serão coloridas mesmo. O professor está fazendo o fundo agora com carmim. Então, só para dar o esquema para vocês, ele fará o fundo de todas as flores que vocês estão vendo aí e depois ele vai começar com as primeiras luzes e depois as luzes intermediárias e as luzes finais. Vamos seguir aí, ó. Nesse momento é só pincelada de formato, tá? Estou trabalhando ali com carmim. As pinceladinhas vocês podem ver que são arredondadas ali no formatinho, né? Mais ou menos a flor do campo. Seguindo a orientação que elas estão ali no vaso. Uma virada para um lado, para o outro, enfim. Muito bacana. Agora vai entrar um rosa, é isso, professor? Isso. Perfeito. Aqui já é uma mistura, né? Uhum. É o carmim com um pouco de Vermelho chinês com branco. Foi um restinho que sobrou aqui de... Beleza, que deu esse rosa aí, né? Esse rosinha eu tô aproveitando. Show. Esse rosa só É um vermelho chinês com branco, um pouquinho de carmim. fica um rosa antigo, né? Fica. Bacana. Muito bonito, legal. E esse fundo, galera, que o professor fez aí, ele utilizou sombra, ocre, pele e branco. Foram essas cores que o professor utilizou para dar esse efeito de fundo e também ali a transparência no vaso. Ó, o Marcos Venelli vai continuando ali no fundo. E sempre como eu falo aqui no canal, capricha no fundo que você não se arrepende depois quando começar a fazer as luzes. Elas estão bem distribuídas aí, né? Estão também. Legal. Importante observar também que o professor segue um padrão ali das pétalas, mas ele deixa bem impressionista, bem solto. É uma característica às vezes de quem está começando a pintar, querer deixar muito redondinho, muito certinho, e não, né? Tem que ter o formato ali da flor do campo mais soltinho. Essa daí tá virada. Bacana, hein? Muito gostoso observar essas pinceladas aí. Lembrando... E mistura um pouco com o fundo também, tá? Não tem problema. Legal. Deu para perceber ali agora que você passou as pinceladas. É que o fundo tá molhado, né? Tranquilo. Show, hein? Muito bacana, senhor Marcos Venelli. Trabalhando vários tons aí de flores do campo. E para você que está chegando agora aqui no canal, que ainda não é inscrito, vou pedir humildemente aí, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui nós fazemos conteúdo toda semana tem vídeo novo aqui. Nós postamos vídeos novos de quarta e domingo e tem sempre um vídeo bônus aleatório, que aí o dia é de acordo com o tempo que a gente tem para edição. Às vezes sai de quinta, às vezes sábado, enfim. Mas religiosamente toda quarta e domingo tem vídeo novo aqui para vocês. O professor continua na saga ali, agora ele pegou um pouco mais do vermelho chinês, né, professor? Isso. Bacana. Isso daí já é mais uma meia fantasma, né? Mais lá pro fundo, né? Umas pequenininhas por aqui, mas pela metade. Perfeito. Só para complementar o arranjo. Ótimo. Vai ficar um quadro bem impressionista e muito bonito, hein? Só pelas tonalidades que você está jogando, dá para ver que vai ficar muito legal. Aí na contrapartida. Depois você puxa os cabinhos, né, para dentro do vaso. Sim. Legal. Eu deixei algumas aqui ainda assim, pela metade. Uhum. Eu vou dar a luz, né? Tá. Aí você já vem com um tom mais claro, né? Branco. Bacana. É para não ficar misturando tudo agora. Perfeito, professor. Galera, Agora eu vim com
as florzinhas brancas, que são as margaridas. São as que você deixou ali, né? Isso, tem umas escondidinhas aí no meio. Beleza. Ó, galera, para fazer o fundo dessas flores que serão brancas, o professor está usando pele com um pouco de amarelo indiano e um pouquinho de sombra. É uma sujeirinha, né? Mais ou menos. Agora entrou um pouco de branco também, né? É uma sujeira. É uma sujeira parecida com o fundo da tela, né? Só é um branco sujo, né? Que a gente chama de off-white, é isso? Isso, é porque a cor da margarida... tem que ter uma sombra, né? O lado da sombra é esse branquinho meio sujinho. É como você faz a rosa branca, você sempre usa o sombra, né? Isso. Sombra natural, galera, é uma cor bem bacana para se trabalhar quando você quer trabalhar com flores brancas, principalmente para fazer o fundo. Ele contribui bastante, valoriza bastante o fundo das rosas, margaridas, enfim. Mais ou menos como o professor está seguindo aí. E essa distribuição está bem harmônica também, né, professor? A gente vai distribuindo os tons, né? Muito legal. E esses miolinhos aí variam também ou são todos a mesma cor depois? A maioria, é tudo já assim com amarelinho. Porque essas florzinhas, elas são da família das margaridas, mas elas não são margaridas. Perfeito. Elas se chamam cosmos. Cosmos? Cosmos. Beleza, Se pesquisar, você vai ver essas florzinhas coloridas de campo. Pintura também é cultura. É cultura. A gente tem que saber, não é falar assim, vamos pintar flores, tem que saber que você está pintando também, né? Legal, é bom, né? É bom. E hoje a internet contribui bastante para isso, né? Isso ajuda também bastante, né? Eu sei que você traz essa bagagem desde lá de trás das revistas, mas hoje quando a gente vai pesquisar na internet, tem tudo ali à disposição. Legal, vai na misturinha ali. Bacana. Isso daí tinha ficado faltando, né? Isso. Legal. Aí é sombra e branco, tá, galera? Vocês veem que o fundo ele é bem solto mesmo, né? Variando ali, ó, tem umas pinceladas de fora para dentro, com o cantinho do pincel, dando aquele formato da pétala. Opa, muito escuro. Opa, passou, ele pegou. Isso aconteceu comigo outro dia ao vivo também, quando estava gravando. Muito legal. Nada de pânico, só voltar um pouquinho. Enquanto tá molhado dá pra mexer. Sim. E outra, né? Se você coloca o branco logo de cara, você mata, né? Sim. A profundidade da... legal. Dá umas entradinhas pra aparecer mais. Ó, galera, o professor tá trabalhando ali com o pincelzinho bem juntinho, as cerdas bem juntas, e aí ele tá dando uma sombra. E de leve ele faz o corte para dentro e ele já dá o formato da pétala. Isso é treino, tá? Você vai falar, como que eu faço? Né? Naquele esqueminha, volta o vídeo, dá uma olhadinha ali. Em câmera lenta dá para pegar a pincelada numa boa. Acho que branquinha já deu. Vou jogar uma coisa amarelinha também. Beleza. Agora tá vindo ali um amarelo indiano com um pouquinho de vermelho óxido, um pouquinho de carmim. Isso. Beleza. Então vai entrar mais algumas flores aí nesse sentido. Tá. É meio que um borrãozinho, depois você dá o formato ali, né? Sim. Bacana. Amarelo indiano, carmim e um pouquinho de vermelho óxido. Distribuindo ali. Olha como o vaso já ficou bem cheio, né? Ocupou quase todo o espaço da tela. Muito bom. E o vaso está bem no centro, né? Então fica
arranjo ali, querendo escapar do vaso ali, parece que está meio em 3D, né? Elas vêm aqui para frente. Muito legal. Muito bacana. E hoje está calmo aqui, né? O horário noturno ainda não passou. Ah, tá um silêncio. É que é cedo ainda, né, professor? Hoje nós estamos gravando aqui uma segunda-feira, galera. Segunda-feira, dia 12, dia dos namorados. Estamos aqui, ó, gravando para vocês. Ah, mesmo, hoje é dia dos namorados. Hoje é dia dos namorados. Eu pensei que tivesse sido ontem. Não, ontem foi domingo. Mas todo mundo comemorou. Todo dia 12, né? A maioria. Sim. Já fez o churrasco ontem. O pessoal já antecipou a comemoração por causa do final de semana, né? Sim. Mas é hoje mesmo. Já fica o registro aqui de quando nós estávamos gravando. Apesar que agora, nos vídeos que eu estou editando e colocando no ar, eu já estou colocando também a localização, né? São Paulo, Brasil, e também colocando a data em que foi gravado. Aí, o pessoal quiser, às vezes, pesquisa por data, enfim, por localidade, já fica mais fácil ali também. Você deu uma boa distribuída aí, hein? Eu estou intercalando, né? aqui, né? Eu vou vendo a distribuição e vou... não tem pressa, né, professor? E fazendo o fundo. Isso. Eu sei que bate uma ansiedade para fazer as luzes ali, mas vamos ver. vai ter oportunidade de fazer a luz e depois ficar bem bacana, né? Então isso é mais importante, deixar o fundo bem distribuído, bem bonito. Agora eu vou jogar uns verdes no meio. Tá. Deixa eu pegar um verde mais forte. Você está ali trabalhando com sombra, né? E esse verde qualquer? É o... Esmeralda? Não, é o VC que eu quero. VC, tá. Errado. Mais escuro, né? É um verde mais vivo. Uhum. O sombra é da cor do fundo, né? Perfeito. Vai ficar muito igual. Tá, você vai no verde VC, então... Isso, um pouquinho do Van Dyck. Perfeito. Uns escuros. Aí vai ficar um verde bem escuro mesmo, né? Aí já vem fazendo esses Tá. caminhos. Aí você já tá com o pincelzinho mais fininho. Olha lá que bonitinho. Muito bom, hein? Ainda no formato. Sim. Aquela parte que você tinha deixado mais escura. Essas flores é tudo, as folhas não tem folhas grandes, é tudo folhinha miudinha assim. Diferente quando você faz a rosa, que você joga a luz, a contraluz. Sim, que as folhinhas né, são maiores, flores. aparecem mais. Perfeito. Teve alguns vídeos aqui já no canal que você usou desse recurso, se eu não me engano, nas folhas a romã. São folhas sim. menores. Sim, aquelas folhinhas só puxadinhas. Isso, a gente estava já finalizando a tela, então quem não viu, depois dá uma olhada, esse quadro ficou fantástico. É uma tela 30 por 30 também, tamanho dessa daqui. O professor fez umas romãs. Não tá não, professor. Não, se você entrar na frente eu te aviso, fica tranquilo. O professor fez umas romãs e ele fez uma romã aberta, também ficou sensacional. Um vídeo que vale a pena você conferir, quem gosta de fruta, natureza morta, enfim. Só dá uma garimpada aqui no canal ou dá uma olhada lá na playlist de frutas. Tá lá, Frutas com Marcos Venelli, tem todos os quadros de frutas ali. Nossa, tá ficando muito bonito esse fundo, hein? E bem solto, hein, professor? A transparência do vaso que você já tinha deixado previamente aí ajudando bastante. Agora vamos às tão esperadas luzes. Perfeito. E para essas você está usando vermelho chinês com branco. Aí vai falar, pô, mas ele fez o fundo assim, fez, mas ele colocou menos branco. Agora ele vai acrescentar mais branco. Mais branco. E o pincel até tá um pouquinho sujo ali de carmim também. Então vai ficar um rosa antigo mais claro. Olha lá onde ele tinha deixado o branco ali, ó. Que bonito. Depois ainda vai mais branco. Já tá ficando com volume, né? Só nessas pinceladinhas que você já deu aí. Por isso que a gente tem que ter pressa, né?
E o bom para quem acompanhava as revistas antigamente você tinha que ir lá na banca, esperar todo mês sair uma revista, torcer para de repente sair uma revista do artista que você gostava ou que gosta, né? Comprava essa revista e estava tudo lá, estático, né? Servia mais como referência para poder pintar do que realmente para aprender, né? E aqui no YouTube não. No YouTube você consegue ver a pincelada do artista, então é bem diferente. Olha que interessante essas pinceladinhas para essa margaridinha que está virada, bem na pontinha das pétalas. Agora ele vai puxar de fora para dentro ali. Perfeito. Já deu para interpretar que ela está viradinha ali. Legal, essa daí está bem de frente, é uma das principais, né? E você puxa de fora para dentro e você solta a mão também para não chegar até o miolo ali, né? Sim. Para ir sumindo ali. Interessante, olha como já ficou com volume e as pétalas ficaram dobradas. Bom de ver, hein? Uma repassadinha só. Não, perfeito. Já ficou como se ela tivesse... Se você estivesse pegando com a mão e apertando assim. Viradinha, né? Perfeito. É só um jogo de luz e de sombra, né? Muito bom. Mesma técnica aí na de baixo, né? Olha que bonito essa luz, hein? Por isso que a gente não pode jogar, tem que estudar onde vai jogar, Uhum. não jogar na flor toda. Porque senão ela fica toda iluminadona e não dá profundidade, não dá nada, né? É aquilo que eu falo, cuidado com o papavento. Ficar uma hélice de... É verdade. Nossa, me lembrei da minha infância agora. Comprava na feira, vendia. Você falou papavento, eu já falava catavento. Né? Nós, né? Nós somos contemporâneos, né? A gente fala de coisas aqui de 1900 e Guaraná com rolha, né? É que eu sou saudoso. Pois é. Agora você está jogando uma contraluz ali também, legal. Mais escura. Perfeito. Vai dar mais volume ainda. Olha lá. Muito bom. Engraçado que algumas você não privilegia tanto, né? Para deixar ela mais perdidinha ali, né? É muito interessante poder acompanhar você pintando e ter a oportunidade de ver a coisa surgindo assim aos poucos, né? Eu falei da revista porque na revista a gente via lá, faz uma pincelada dentro para fora, arredondando, não sei o quê. Poxa, você poder ver a pincelada é diferente, né? E outra, sem corte, as edições que nós fazemos aqui são edições apenas de tomada de cena, não pula nenhuma etapa, então isso é muito bom. Às vezes o vídeo fica um pouco mais longo, mas você tem a oportunidade de acompanhar tudo. Toma cuidado pra mim não ir na frente. Não, tá na frente não, fica tranquilo. Se entrar na frente eu te aviso, relaxa. O professor está preocupado se ele está entrando na frente da tela. Porque ele se empolga às vezes, a gente se inclina para poder pintar, aí já viu. Esquece que tá filmando. Não, relaxa, professor, tá bem de boa. É que a gente vai viajando. Vai. Pena que a gente não coloca música aqui, galera, porque tem umas questões aí que envolvem direitos autorais, né? Senão a gente deixava uma musiquinha de fundo e tal, mas... Agora eu tenho os canalzinhos com música. Tem os vídeos com música, né? Mas os vídeos que nós fazemos com música são músicas já liberadas pelo YouTube, né? Bem lembrado aqui o que o professor falou, galera, é o seguinte, a gente tem feito, pegou alguns vídeos que nós já fizemos, os primeiros, e a gente andou remixando esses vídeos para quem curte assistir um vídeo com uma música de fundo para dar uma relaxada, ou às vezes só para passar o tempo, naquele modo speed, né?
que são as pinceladas aceleradas. Fica muito legal. Depois dá uma garimpadinha aí também, que tá tudo aqui no canal. E ó, o professor está trabalhando com as mesmas tonalidades, envolvendo carmim, vermelho chinês e branco. O que você está vendo aí é só uma variação de tons. Uma hora ele acrescenta um pouco mais de branco, outra hora ele tira, tá? Como por exemplo agora ele passou com bastante branco, ó. Vai dar uma luz bem forte ali. Esse recorte ficou muito bom. Olha lá. E no local certo, né, Veneno? Sem muito exagero. E a gente vai ver de fato o volume de tudo isso quando você tiver feito os miolinhos ali. Ó, pontinha do pincel, mão bem leve. Seria até conveniente, a gente sempre fala que você treinar isso um pouco antes. Sim. Antes de ir para a tela direto, né? Muito bom. A luz que está refletindo ali no vaso na frente. Tá pegando também um pouco ali essa margarida que está virada. Essa flor do campo, aliás, que está virada. Qual que é o nome mesmo dela? Cosmos. Cosmos. Beleza. Lembra de espaço sideral? Lembrei do time do Cosmos lá Também. nos Estados Unidos. Já a gente está falando de coisa antiga, vamos falar do time do Cosmos que o Pelé jogou, né? Mais ou menos fazia tempo que eu não ouvia. Existe ainda? Acho que nem sei se tem mais. Olha lá. Aí a mesma coisa, mas com mais carmim. Sim, essa aqui Nossa, seria a carmim, né? Vou pôr um pouco de vermelho com branco para dar luz nela. Perfeito, que ela é mais forte, né? Vai ficar muito bom, tá bem equilibrado os tons aí nesse quadro. E o contraste que está dando com o fundo também do sombra, do ocre, do pele, tá muito bom. E as pinceladas, eu sei que vocês estão observando, mas ó, são todas, na sua grande maioria, as pinceladas de luz de fora para dentro. Isso que o professor está fazendo agora é acertando o fundo ali, mas a pincelada de luz é assim, ó, de fora para dentro. Que aí dá volume nela. Muito bom. Vamos repassar aqui a sombra onde eu quero. Tá, contra a luz, né? Essa também ficou bem, uma presença bem forte ali. Mais uma série de flores aí pro canteiro, não, pro jardim, né? Do professor Marcos Venelli. Sensacional. E eu percebi que você joga algumas pinceladas também, partindo meio que do meio dela para dentro, como se fosse uma pétala menor, é isso? Parece que ela está assim meio por cima. Sim, porque na verdade elas não têm só as pétalas ao redor, ela tem uma camadas, né? Sim, pétalas, às vezes ela tem umas pétalazinhas meio assim, menores, né? Sobrepostas, né? Perfeito. Eu observei aqui e já fiz questão de falar também para a galera de repente absorver a informação. Você é observador. Essa ficou boa, hein? Sensacional. Vou dar um pouquinho, um tomzinho aqui, jogar um pouquinho do vermelhinho. Vermelho com branco aqui. Perfeito. É o vermelho francês também, ó, ele é um pouco mais pro laranja, né? Muita gente que está começando agora na pintura pode falar, poxa, mas vermelho chinês, vermelho francês, qual é a diferença? Tem diferenças. A diferença é que o vermelho chinês é um vermelho mais intenso, ele é aquele vermelho cor de sangue, e o vermelho francês ele é mais claro, ele está entre ali o vermelho chinês e o laranja.
É claro, você pode se perguntar, se eu misturar o laranja com o vermelho chinês, eu vou chegar no tom do francês? Quase. Eu já fiz isso, ele não fica exatamente no mesmo tom. É que o vermelho francês já é uma cor pronta, né? E o chinês também. Então, se você tiver a oportunidade, tem os dois aí na sua caixinha de tintas e pintura. Mais luz ali. Sem segredos, a mistura é a mesma. Depois que eu coloquei, né? Aí eu vi que faltou mais luz. Na verdade, galera, é o seguinte. As flores mais claras e as mais escuras que vocês estão vendo aí foram todas feitas com a mesma matriz. Carmim, vermelho chinês e branco. Só entrou um pouquinho ali de vermelho francês na de cima. A diferença está justamente na intensidade de branco. Nossa, criou vida agora, hein? Não que não estivesse, né? Mas porque criou ela mais tá vida, né? no meio do... Uhum. Tá ficando muito bom, hein? Essa roubada de luz que você coloca aí na ponta é sensacional. Você tira o pincel na hora que você puxa a pincelada, né? Uhum. Olha que legal, foi gastando a tinta. Ali já está entrando o vermelho francês. A tonalidade como mudou, dá para captar aqui na câmera. Eu tô deixando um pouquinho, mas para Suave, diferenciar né? um pouco dessa outra, né? Legal. Como já adquiriu bastante profundidade nesse jogo de luz e de sombra que você fez. E o volume, né? O volume é impressionante. Elas ficam todas como se estivessem meio apertadinhas ali dentro do vaso. Eu fiz até um comentário, porque eu fiz uma rosa estilizada, teve uma pessoa que comentou, eu não sei, a minha resposta foi mais ou menos a seguinte, que você tinha pintado hectares e hectares de rosas e eu só pintei meio lote, de 5 por 25. Então tava aí a diferença. Mas vamos lá. Você já pintou O bastante. importante é dizer, mais ou menos, né, professor? O negócio mais é paisagem, né? Olha que bacana. Essa daí ficou muito legal, porque você fez ela virada e colocou as pétalas de baixo viradas para cá. Ficou muito bom. Bem esculpida mesmo. Bom, agora chega de... Vamos fazer as brancas, né? Vai já para as brancas ali. Essa que está embaixo dessa mais iluminada, ela vai mais... Ah, tá. Beleza. Eu vou jogar mais luz, né? Eu ia te perguntar, que às vezes você está muito próximo. Agora você falou a de baixo. A de baixo ali, um pouquinho mais de luz, né? Também vai uma luz aqui. Porque tem a luz do vaso, né? Eu falei, vai incidir um pouco de luz ali nela. Legal. O professor está pintando, galera, sem referência ali, né? Então, assim, já tem alguns quadros que ele fez nesse sentido, então fica meio que gravado ali na memória. Tanto que quando ele começou a fazer o fundo, ele falou para mim, tô jogando umas cores aqui e vou deixar bem envolvente, mas não planejei muita coisa pro fundo do quadro, não. E acabou ficando muito bom. Show. Agora ficou bem legal. Aí a gente tem as etapas também da parte amarela, né? Tudo vai ficar bem colorido, né? Umas quebradinhas. Perfeito. Ali já entrou um pouquinho do vermelho francês também, ó, como ele deu uma diferença com o branco. Muito bom. Que legal. Aí vermelho francês e branco também, ó. Pode ver que dá uma diferença, pequena diferença na tonalidade.
Agora o professor pegou o carminho para fazer Como umas sempre, é uma correções ali. revisitada. É isso aí. Você fala. É. Você gostou da palavra, né? Aprendi, né? Depois que eu aprendi, agora... Agora aguenta, né? Muito bom, hein? Esse termo é bem legal. É. Revisitar. Revisitar. Eu ouvi também na boca de um artista, eu só não me lembro quem foi. Pois é, a gente vai vivendo e aprendendo. Mas é bom, a gente revisita tudo, né? A gente Revisita vai o se quadro, reciclando, revisita né? o texto, né? Às vezes a Isso. pessoa escreveu o texto. Eu já vi alguns autores falando que costumam escrever e deixa o texto lá descansando. Depois ele vai lá e revisita, ele vê se de repente, pô, não dá para mudar, deixar um pouco mais envolvente algumas coisas e escreve por cima novamente. Aí vai. Tela também, né? Uhum. Essas aí são mais umas fantasmas, Isso, né? elas Só estão para dar mais volume lá no fundo, né? Fundinho aqui. Não tem muita... Uma Muito luzinha formato, de né? leve assim. Legal que olhando assim, ele tá meio arredondado, assim, elas vêm virando, aí pega de frente essas, olhando de cara pra gente, e as outras virando pro outro lado. Bem distribuído. Então você já imagina que tem um volume até pela parte de trás ali do vaso. Muito legal. Agora eu vou para as amarelinhas aqui, que tá Perfeito. no fundo. Aí você está pegando amarelo indiano e amarelo de cádmio claro, O né? amarelo cádmio claro. Perfeito. Isso aqui não tem uma forma definida, é só um jogadinho assim para dar uma luz. Eu já vi nos seus quadros. Você é como se fosse... Poxa, você pintou um quadro, eu esqueci o nome agora das flores que você fez, que é mais ou menos essa pincelada. É como se fosse aquele lilás, né? Isso, Só que lilás. essa Esse é o daqui- nome da planta, lilás. Só É que isso. essa daqui, ela é amarelinha, não sei se existe. É um complemento de arranjo só. Tá. Tem horas que não tem um nome definido de uma flor. Não dá pra gravar todas de repente, né? A gente vê, interpreta. Essas aí eu já vi você fazer muito nas suas pinturas. Olha que legal que fica. E o bom é que você pode deixar uns formatinhos meio aleatórios, né? E elas enriquecem muito o fundo, né? Porque dá Sim. contraste com o carmim, com o vermelho, enfim. O amarelo é clássico para esse tipo de contraste, né? Olha que legal. É muito legal ver surgir assim com a pontinha do pincel, ó. E pinceladinha bem solta. Se treinar, chega junto, dá para fazer. Às vezes a gente não acerta de prima, né? Mas treinando chega lá. A professora acrescentou um pouco de branco ali também, ó. E aí você só dá umas pingadinhas assim como se elas estivessem sumindo, né? Tá ficando bom, hein? Aqui também Isso. tem essas aqui no fundo, só que essas são mais escurinhas. Então é mais um... Perfeito. É que ali já está virando, então você privilegiou mais o amarelo indiano com um pouquinho só do amarelo de cádmio claro, né? Legal. Muito bonito, hein? Tá com bastante volume, professor. Deixa eu ver. Jogar umas luzes nas folhinhas. Tá. Verde inglês, Verde inglês. um pouquinho de indiano. Isso, misturadinho assim. Perfeito. Antes de você fazer as brancas, né? Isso. Eu vou jogar agora. Tá bom. E bem de leve também, né? Bem de levinho, só uma sugestãozinha aqui. Uhum. Pra Do ver, estilo da romana. pra ver que tem umas folhinhas no meio. Perfeito. Mas ó, olhando aqui no vídeo, já dá um baita volume também, viu? Elas aparecem bem ali, ó. Agora você jogou mais Mais um branco ali no verde inglês, já deixou bem forte ali.
Tem umas ali atrás, aquela branca lá na parte esquerda também. Puxa os cabinhos. Isso. E relativamente, pela quantidade de flores que você jogou aí, é um quadro rápido, hein? Que é bastante coisa que você está colocando aí nessa tela, hein? Olha aqui, praticidade. Show, hein? Legal. Olha lá. Aí já é a mão do artista e interpretação. Como vem acontecendo no quadro inteiro, né? Sem referência, agora vai jogar ali o... Agora o miolo. Tá todo, lógico, né? Você tá ansioso pra ver essa margarida. Deixa eu fazer um miolinho. Tá, vai aproveitar a tinta e já vai para os miolinhos aí. Beleza. Amarelo indiano. Amarelo indiano como fundo. Perfeito. Faz uma bolinha assim meio achatada. Tá, meio ovalada, né? Sim. Legal. Só tem 2 margaridas aqui. Tá, as outras vão ser um outro tipo de miolinho, né? Isso, as outras é o miolinho mais redondinho. Tá, ok. Então, É que essas aí são... tá, mas também é com indiano. também tá. tô jogando indiano. Ah, entendi. Essa daí é como se fosse um botão de roupa. Isso, ela é redondinha. Beleza. Ai, ó, você já... Olha que legal, você já aproveita o fundo, né? Olha só que bacana que fica, ele já fica com aquela bordinha arredondada ali, entendi. Já fica escurinho em volta, você puxou a tinta, né? Boa essa técnica, hein? Semelhante que você usa para fazer as rosas. Isso. Nossa, olha que impacto que já deu, você nem jogou a luz ainda. Muito legal. As que estavam de frente você deixou mais arredondadinha. E as que estão viradas para baixo você segue o padrão. E o amarelo indiano é bom porque ele mistura com outra tinta, ele é transparente. Já contribui bastante ali, né? Você vai entrar... Ah, faltou um aí. Eu não tinha percebido, hein? Que bonito, hein? Deixa eu ver o que você vai. Agora eu vou na Onde luz é que você vai agora? da margarida. Você vai fazer a luz? A tão esperada margarida. Fazer a luz. Tcharam! Agora vai dar uma diferença boa, porque o branco vai acender ali, né? Aí eu pego um pouco da sujeirinha que eu tinha feito. Essa sujeirinha pode com até ser o sombra natural, que ele já é pronto. Tá, mas só que você apresentou um pouquinho mais de branco, né? Isso. Para começar a dar as primeiras impressões de luzes ali, né? Põe um pouco de indiano para queimar um pouco. Olha, eu poderia só elogiar a pintura, mas eu vou elogiar também a disposição que você colocou os elementos aí. Porque poderia estar até bem executada a pintura, mas se os elementos não estivessem bem dispostos, não ia dar esse volume que está dando aí no vaso. Que é justamente você começando com as margaridas arredondadas de um lado, chegando aqui no meio com elas voltadas para frente e arredondando para o outro lado de novo. Você foi muito feliz nessa disposição, deu muita profundidade. Algumas viradas para baixo, enfim. Que bacana. E ó, de primeiro o professor, agora sim, jogando um pouco mais de luz de fora para dentro. Olha como ele vai virando o pincel para seguir as pinceladas ali da formato da margarida. Eu vou novamente falar aqui, ó, não tenha preocupação de deixar redondinha de tudo. Não, de jeito algum. Porque elas não são assim, né? Porque senão fica parecendo flor de plástico, né? Ao natural até ela pode ficar perfeitinha, mas na pintura não fica legal se pintar uma coisa muito certinha. Porque senão fica uma coisa meio pesada, né? Eu costumo falar que às vezes você pega uma régua, é como se você fosse medir o quadro, vai.
Sim. De tão duro que tá o negócio. Olha isso. Ficou muito bom. O branco. Aí essas que você deixou mais escura, você põe só aquela pinceladinha para dar. Só para parecer que ela está virada. Sugerir que ela está virada. Isso, perfeito, professor. Mas assim, agora eu vou dar uma formada nela também, que nem eu fiz com a cor de rosa, ver onde ela precisa mais. Mas bem devagar, né? Bem leve a mão, né? Isso. Eu dou uns toquezinhos. Tô vendo. E depois você acerta, Aí né? depois eu vou dar uma acertada, não é de primeira não. Uhum. Olha que legal. Como o cérebro da gente interpreta meio que de bate-pronto, né? A ciência explica essas coisas aí. É muito legal. E agora você está colocando bem mais branco ali. Quero que apareça bem a cor aqui do cebato. Uhum. Olha lá, de novo, você colocando umas pinceladinhas menores ali por cima, que seriam justamente umas folhinhas que estariam se sobrepondo às outras, ali as pétalas, aliás. Aquela ali tá virada, né? Nossa, que show que tá ficando. Ainda tem a luz dos miolinhos aí, né? Tem. E aí vai dar mais impacto ainda. Agora eu vou... Vai revisitar aí, professor? Isso, agora eu vou dar mais um formatinho que nem eu dei nessas, deixar umas... Sombra, né? Bacana. Pra dar a impressão que ela tem umas camadinhas também. Uhum. Ela faz umas correções, né? Legal. Aí nem sempre sai na primeira, tem que... Mas aí é muita exigência, né? Porque no óleo ela prima assim, tem que ter esse time aí para revisitar, enfim, deixar bem bonitinho. Olha que legal. Só na pontinha já dá para perceber ali que ela tá com as pétalas viradas. Que ela fica meio viradinha. Perfeito. Nossa, o pincel tá quase sem tinta ali, ó. Muito bom. Um belo efeito, hein? Olha, sensacional. E ali no sombra. Mais força ainda na curva ali. Essa aqui também vai fazer meio... Vai dar uma puxadinha. Tô com a cabeça. Não, tá não. Tá na frente da tela não, tá de boa. Quem fala que margarida é fácil, É porque não pinta direito, porque não é. Então, para deixar com qualidade aí é diferente, né? Porque a margarida não é assim, aquela coisa só... Para deixar no padrão Marcos Venelli aí é diferente, tem que caprichar um pouquinho, né? Mas essas dicas que você passa aqui, principalmente de formato, tal, essas pinceladas, isso é primoroso para quem está aprendendo a pintar, né? E que se interessa pelo tema também, né, dos florais. É sensacional. Você vê, né, a pincelada do artista, enfim. Porque às vezes você pega em algumas aulas que eu vejo, eles pulam algumas etapas, né? A gente aqui no canal, as videoaulas, a gente privilegia absolutamente tudo.
para que as pessoas possam interpretar tudo do início ao fim. E aí depois tem os outros vídeos com música e tal, que é mais para descontração, para relaxar um pouco. Ficou bom, hein, Marcos? Agora eu vou dar umas clareadas nos pinhouros. E finish. Depois se você quiser jogar umas pétalas caídas aí Sim, arrumando para tua cabeça aí. não, Percebi tem, né? tá certo. Olha lá. Ó, a pinceladinha como é que é. Formatinho ali de uma colherzinha ali, ó, invertida. Tentando dar um nome para o que você está fazendo aí. Volume no miolo, né? É. Aí é o amarelo de cádmio claro, um pouco de branco, tá, Isso. pessoal? Geralmente a pessoa vai e faz aquela pincelada arredondada, e não é, ó. Cantinho do pincel, ó lá. E vem sumindo, fazendo um degradê, ó. Nossa, como ficou rico em cores, hein? Falou que ia ser bem colorido, bem alegre, e tá mesmo, hein? Eu não sei quem está chamando mais atenção, se são as brancas ou se é essa do meio que você está fazendo agora. Ela ficou num tom também sensacional. Ali você já vai enfraquecer a luz, né? Menos intensidade. Tá, mais amena, né? Aí você já colocou o amareliano. Com laranja. Alaranjado. Alaranjado, né? Isso. Aí, para quem não conhece, tá? A gente tem o laranja, que é o laranja de cádmio, e tem o alaranjado também. O nome é esse. Ele é mais transparente e mais claro também. É a cor que o professor está usando agora. Alaranjado. Que Agora legal. Vamos dar fazer os detalhezinhos para dar Um tchan. Vermelho óxido, um pouco de amareliano. Isso, vamos misturar esses dois, ele dá Ah, tá. Tá, a entendi. sombrinha do miolo. E também, ó, de novo, não é uma pincelada só. O professor segmenta a pincelada, ó. Seguindo o padrão do volume que ele colocou de luz. Ele é o contraponto, né? Ele é ali na parte de baixo para dar volume mesmo. O vermelho óxido com indiano também é uma combinação clássica, né? Os dois são transparentes. Esse você colocou mais Um pouco mais puro para ele do óxido, perfeito. realçar mais. Nossa, ficou muito bonito. Quantos detalhes, hein, professor? Para deixar com... Vamos fazer florzinhas do campo. Você vê como que vamos fazer rapidinho. Não, fazer florzinhas do campo. rapidinho a gente termina. Aí lá. Isso que ainda a gente não colocou a transparência do vaso, porque, lembrando, temos vídeos aqui no canal, e é mais de um, tá? Ensinando a fazer transparência de vasos de vidro. Inclusive não é só vaso de vidro, a gente tem vaso de porcelana, tem vaso de barro, tem uma porcelana verde também que o professor colocou, que ficou sensacional com as rosas, enfim. Tem a de baixo ali também, né, professor? E a outra, isso, e a outra do outro lado ali. Tem uma viradinha lá no fundo, você não colocou nada, né, coitadinha? Isso daí, também. mas isso daí tá bem Tá no fundo. mirradinha, né? E a outra aqui na ponta Elas também. estão no fundo. Tô te avisando para não... Eu sei que você deixar passar batido, depois você fala, putz, esqueci. É verdade, tá certo. Vai me monitorando. Vai monitorando, vai dando toque. Aí, ficou bom, hein? Muito bom. Eu tenho que dar uma olhadinha assim. Pode ficar à vontade, professor. O professor vai atender meus pedidos, jogar as pétalas no chão? Vai, né? Ah, tá. Tem uns miolinhos nessas aqui. Vermelho óxido também, bem detalhezinho, né, professor? É só pra Só para simular o miolo, né? dizer que elas têm. Para falar que eu não fiz, né? Mais ou menos assim, né?
Ó, o professor vai envolver umas pétalas ali na frente. Só uns toquezinhos finais. Fica à vontade, professor. Aí é o do artista. Vamos jogar um pouco de luz aqui também. Parece que ficou sem. Ah, bem na pontinha, Eu sei né? que elas estão no fundo, mas vamos dar um arzinho de luz aqui também. Tá. Só uma sugestão, né? Só para não ficar perdida ali. Só para falar que não colocou uma luz, né? Ah, tá. Essa fugindo dentro da tela ficou legal ainda. Bom, Agora hein? vamos fazer umas Pétalas. sujeirinhas aqui no chão. Eu curto, hein? Eu acho que enriquece bastante a obra. Aí, galera, ó, é o vermelho francês. O senhor jogou vermelho chinês, agora está jogando também o vermelho chinês com um pouquinho de branco. Só sujeirinhas ali, acompanhando, né? O sentido das pétalas das flores ali na parte de cima. Muito bom, professor. Nossa, já deu outra cara no quadro, hein? Não que não estivesse bom, tá ótimo, né? Mas sempre dá para melhorar um pouquinho mais, né? Já joga a luz, ó. Bem leve, bem discreto. Falei do guarda noturno, ele tá chegando, né? Pois é. Aí. Veio a brilhantar o nosso vídeo aqui. Veio dar o ar da graça. É, o guarda-graça. Ah, que legal, ó. Agora é só uma perfumariazinha, viu? Você Opa. não liga, não. Eu não. Você acha que eu vou falar o quê? Tá aí pintando ininterruptamente, aí tá muito legal. Olha só. Essa fase é a melhor fase do quadro, né? Quando você olha só para alguns detalhes, vê onde dá para dar uma melhoradinha. Sensacional, Marcos. Ficou excelente. Opa. Muito volume, muitas cores, tá bem harmônico mesmo. Esses rosas, tom de carmim, de branco, ficou sensacional. Estou liberado? Posso encerrar para nós? Está liberado. Show, professor. Galera, curtiu o vídeo? Tá chegando agora? Se inscreve no canal. E não deixa de comentar. Aí é para todo mundo, para quem já está inscrito, para quem está chegando agora. Ajuda esses dois professores aqui a ter mais engajamento no YouTube, porque toda semana a gente se dedica para trazer vídeos de qualidade aqui para vocês, todas as quartas e domingos. E fora os vídeos aleatórios também. Tá bom? Muito obrigado, um beijo, um abraço e como sempre, até a próxima aí. Valeu!